Muito bem. Bom, irmãos, dando sequência à ministração sobre o projeto de vida, falando de pessoas, de personagens da Bíblia, em algum momento o céu se abriu sobre eles. Se abriu com um propósito específico, para manifestar algo sobre a vida deles. E hoje nós vamos falar de um personagem chamado Estevão. Você que tem a palavra de Deus, abre aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no versículo de número 54. Atos 7, 54. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Atos 7, 54. Ok, gente? Vamos lá? Muito bem. Diz assim a Bíblia. Ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Nós vemos nesse relato, irmãos, a demonstração de alguém que tem uma experiência, que não é uma experiência para muitas pessoas, é uma experiência para poucas pessoas, de ter essa experiência de ver o céu aberto, de ver Jesus em pé, ao lado do Pai. Então ela é uma experiência sobrenatural, ela não é uma experiência comum para qualquer pessoa. Ela é uma experiência, ter essa experiência de ter os céus abertos sobre a sua vida, nesse contexto aqui, o céu se abriu sobre a vida de Estevão, para lhe proporcionar uma experiência diferente. Ter os céus abertos sobre a sua vida não é para qualquer pessoa, não é uma coisa muito comum de acontecer. Muita gente quer. Muita gente, quando nós falamos um título como esse, quando nós motivamos as pessoas a buscarem o céu aberto sobre a sua vida, para ter uma experiência, ou para ter uma transformação em alguma área da sua vida, seja familiar, seja financeira, espiritual, saúde, todo mundo tem esse desejo, essa vontade de ter essa experiência de ver os céus se abrindo sobre as suas vidas e tendo os seus problemas resolvidos. Mas na verdade isso é uma coisa que é para poucos. Então, em primeiro lugar, vamos entender quem era esse rapaz chamado Estevão. Então eu vou ler um outro texto, que está em Atos capítulo 6, que diz o seguinte: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia.
Primeira coisa, vamos ver quem era esse rapaz que teve essa experiência sobrenatural de ver os céus abertos sobre a sua vida. Ele se chamava Estevão. Só que Estevão, irmãos, ele encabeçou uma lista de 7 pessoas que foram escolhidas pelo Espírito de Deus, escolhidas por Deus com um propósito específico. A igreja primitiva, a igreja apostólica, ela estava começando a dar os seus primeiros passos após a ascensão de Jesus. Os apóstolos pregando o evangelho, instituindo a igreja estava em expansão, a igreja estava em crescimento, e o formato de culto deles era um pouco diferente do formato de culto que nós temos hoje. Eles ficavam um período muito longo juntos. Quando eles se reuniam e eles ficavam um longo período juntos. E inclusive nessas reuniões, nesses cultos que eles faziam, até refeições eram servidas em alguns intervalos. E a Bíblia diz que começou a haver alguns problemas ali dentro da igreja. Problema na distribuição do alimento, problema em comportar aquelas pessoas, em organizar aquelas pessoas. Então os apóstolos chegaram e disseram assim, não é coerente que nós, os apóstolos, deixamos a oração e o ministério da palavra, quer dizer, a preparação da palavra, aquele momento espiritual importante, para depois trazer esse alimento espiritual. Não é coerente que a gente deixe isso, ou faça isso de qualquer maneira, para ficar servindo as mesas, ficar cuidando do povo, organizando o povo. Então isso não é uma coisa coerente. Então eles tiveram uma inspiração de Deus, e é aqui que nasce um dos ministérios mais bonitos da igreja, que é o diaconato. Então eles disseram assim: vamos escolher entre nós 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e vamos constituir sobre esse importante negócio. O diaconato, irmãos, é um dos ministérios mais bonitos e mais importantes da igreja, porque o ministério do diaconato ele serve a igreja. O diaconato recepciona os irmãos, organiza a igreja, cuida da igreja, limpa da igreja, serve os irmãos, e a Bíblia diz que é melhor servir do que ser servido. Quem serve é mais abençoado do que aquele que está sendo servido. Então o ministério do diaconato é um ministério, eu diria até que o ministério do diaconato ele é mais importante, talvez não mais importante, mas eu diria que ele é bem mais bonito do que até o próprio ministério pastoral. A minha primeira função na igreja foi o diaconato. Eu amava ser um diácono, achava muito importante ser um diácono. Eu sempre disse isso: se um dia eu tivesse deixado de ser pastor, eu gostaria de voltar a ser um diácono na igreja, para servir os irmãos, porque é uma das coisas mais maravilhosas que existe. O Senhor Jesus deixou esse exemplo de nós servirmos as pessoas. Estevão encabeçava essa lista de 7 irmãos. Você vê que não foi pego um grupo grande de pessoas, como você vê aqui. O nosso grupo de diaconato não é um grupo grande, porque são realmente pessoas separadas por Deus. É quando Deus coloca no coração, semeia no coração da pessoa aquele desejo desse ministério. É um ministério, é diferente de qualquer função na igreja. Qualquer outra função da igreja pode ter algum alinhamento bíblico, mas igual o diaconato não tem. O diaconato ele nasceu, ele é um ministério mesmo, instituído por Deus. Então ele é muito importante na igreja. Estevão, ele era esse diácono. Estevão encabeçava essa lista de diácono. Então veja bem, Estevão, quando ele se converteu, meu irmão, a conversão dele não foi uma conversão meia boca. A conversão dele não foi uma conversão assim, um pé na igreja, um pé no mundo. Não, Estevão, ele se converteu de verdade. O texto mostra isso. Para ele ter sido escolhido para encabeçar uma lista de 7 homens, que a Bíblia está dizendo que eram cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de boa reputação, é porque Estevão ele não brincava em ser um convertido. Estevão era um convertido de verdade. Estevão tinha uma vida com Deus de verdade. E é isso que diferencia alguém de ver os céus abertos sobre a sua vida ou nunca ter essa experiência. Muita gente quer ter essa experiência. Muita gente quer ver o céu se abrindo para resolver os seus problemas, mas não vai chegar lá. Por quê? Porque não tem esse
comprometimento com Deus, não se converteu de verdade, não entregou a vida para Jesus de verdade, não se afastou das coisas mundanas, tem uma vida meio oscilante na fé, não. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus de verdade, aqui está a prova. Estevão, ele se envolveu com o reino de Deus, ele não ficou sendo apenas mais um naquela multidão, não. Ele entendeu que havia uma diferença na sua vida. Ele entendeu que havia um propósito na sua vida. Quando eu entendo que há um propósito na minha vida, que Deus me chamou, que eu devo ser um diferencial, eu não vou conseguir ficar numa igreja, irmãos, acomodado. Eu não vou conseguir ficar numa igreja como pessoa comum na igreja, não. Vai arder dentro de mim o desejo. Eu vou ter o desejo do reino de Deus, da obra de Deus, de me envolver com as coisas de Deus cada vez mais, me aplicar cada vez mais na obra de Deus. Então é isso que Estevão faz. Grava o que eu estou dizendo para você. 7 irmãos, 7 irmãos foram escolhidos, e foi dado a eles a oportunidade de ter a experiência de ter um céu aberto sobre a sua vida, de ter experiências sobrenaturais. Amém? Então esse primeiro momento é para nós entendermos quem era. Agora vamos ver um segundo momento importante, o motivo da perseguição. Você viu no texto que eu li, que Estevão, o que estava acontecendo com Estevão? Ele estava sendo perseguido. Eles haviam pego ele e eles iriam apedrejá-lo. Ele estava sendo perseguido. Amém? Agora, vamos ver qual é o motivo dessa perseguição. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, o Senhor Jesus disse assim, ó: bem-aventurados sois vós. Olha só, Jesus está dizendo que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado significa mais do que feliz e realizado, tá? Então ele diz assim, ó: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? O que Jesus falou a respeito da perseguição? Fique abatido, fique triste, decepcionado? Ele disse não. Quando estiverem te perseguindo, se alegrem. Por quê? Talvez na terra o teu galardão não está sendo grande, mas no céu o teu galardão é grande. E da onde é que vem a bênção para a nossa vida, irmão? Vem da terra ou vem do céu? É por isso que nós estamos falando em céus abertos. Porque quando o céu se abre sobre a nossa vida, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Então Jesus disse assim: quando vos perseguirem, você tem que se alegrar. Porque se estão te perseguindo agora, ele deixou bem claro: quando vos perseguirem por minha causa. Se Jesus for o motivo, se ele for a causa de alguma perseguição, de alguma afronta que você está passando, você tem que se alegrar. É porque você está acumulando vitórias no céu. É motivo de alegria, não é motivo de pranto, de luto, de tristeza. É motivo de alegria quando somos perseguidos. Agora, veja bem, aqui um detalhe importante, porque muitas pessoas estão interpretando de forma errônea o que está acontecendo na sua vida. A pessoa está passando por um momento difícil, está passando por uma luta, está passando por uma adversidade, e às vezes está julgando que aquilo ali é por conta dele ser um convertido, e às vezes não é. Às vezes é simplesmente colheita de um plantio errado. Plantou errado, vai colher, isso é certo. E muita gente está achando que o que está acontecendo de errado na sua vida é: ah, pastor, é porque eu me converti, porque eu entreguei minha vida para Jesus agora, está se levantando o mundo, está contra mim. Não, é o tempo da colheita, ficou plantando errado e hoje está colhendo errado. O que eu faço quando eu identifico que eu estou colhendo algo de um plantio errado? Irmão, vou parar de plantar desse jeito, vou mudar meu plantio, para que lá na frente a minha colheita seja boa. Como que eu devo identificar? Quando você for maltratado, perseguido e até mentirem a teu respeito, por causa da tua decisão por Jesus, aí sim você tem que se alegrar. Aí, quando isso acontece, o que isso significa? Significa que você está no caminho certo.
Às vezes algumas pessoas usam um termo, alguns já até usaram esse termo comigo, e disseram assim: pastor, não sei o que está acontecendo, depois que eu vim para a igreja, parece que o inferno se levantou contra mim. Eu digo, glória a Deus. Se o inferno se levantou contra você, é porque você parou de jogar no time do inferno, está começando a jogar no time do céu, e o inferno está começando a jogar contra você. Se o inferno se levantou contra você, é aqui que Jesus diz: se alegre, fique feliz, porque você começou a ser um crente de verdade. Tem muita gente que está se enganando, irmãos, está se enganando. Os problemas na sua vida é apenas colheita de mal plantio. O inferno não está nem aí porque a pessoa está fazendo, porque não há um comprometimento. Nós precisamos ter consciência que nós temos que ter uma vida cristã igual a de Estevão. Eu não posso me acomodar, irmãos, de ter uma vida comum como a maioria dos evangélicos no Brasil tem. Não é um cristianismo genuíno, irmãos. É um cristianismo fraudulento, enganador, mentiroso, que não está agradando os céus e nem está contrariando o inferno. Eu tenho que observar princípios bíblicos e personagens bíblicos que fizeram a diferença de verdade, e eu não posso marchar no meio de uma multidão que marcha de forma errada. Estevão viu os céus abertos, por quê? Porque ele teve um posicionamento de cristão de verdade. Se levantaram contra ele e perseguiram. Irmão, eu vou dizer um negócio para você: se ninguém da tua família está te perseguindo, se ninguém dos teus amigos virou as costas para você, se ninguém do mundo está falando mal de você por causa da tua conversão, reveja a tua conversão, porque talvez ela não é genuína ainda. Isso é o sinal que tem que acompanhar um convertido. É perseguição. É perseguição. É as pessoas falando mal de você. O dia de falar mal do pastor, é porque o pastor se tornou muito comum na sociedade e todo mundo já deixou de enxergar ele como um homem de Deus. Nós temos que incomodar o inferno, irmão. O dia de parar de falar mal dessa igreja, é porque nós paramos de incomodar o inferno. O dia de parar de falar mal de você, porque você é um crente, é porque você parou de incomodar o inferno. Isso é um sinal que tem que acompanhar o cristianismo, irmão. Perseguição, perseguição. Você vai dizer: pastor, isso parece uma mensagem de masoquismo. Não! Jesus disse isso. Ele disse: se alegrem quando vos perseguirem. Tem alguém da tua família que não conversa mais contigo? Não pode ser igual. Nunca retribua com a mesma moeda, mas talvez exteriormente você não esboce nenhuma reação de alegria, mas no teu interior se alegre e diga: eu sinto que eu estou fazendo verdadeiramente a vontade de Deus. Amém? Vamos ver as condições, a condição em meio à perseguição. Quando Estevão estava passando pela perseguição, qual que era a condição dele? A Bíblia diz que a sua estrutura era um camarada cheio do Espírito Santo. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que se encher de Deus, ser muito de Deus, porque quando a perseguição vier, a gente saiba lidar com ela. Então eu tenho que buscar de Deus, tenho que me envolver com Deus, eu tenho que estar na presença. Irmão, quanto mais eu puder estar ligado com o corpo, eu devo estar com o corpo de Cristo. Quanto mais envolvido na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, produzindo no reino de Deus, trabalhando na obra de Deus, envolvido na igreja, envolvido na célula, nos eventos, o máximo que eu puder. Quanto mais eu estiver envolvido com o reino de Deus, mais eu estarei. Quando o membro do corpo ele fica ausente do corpo, ele deixa de receber os nutrientes que são liberados por Deus para o corpo. Então, quer ser cheio do Espírito Santo, quer ter a aparência de Estevão e ver os céus abertos sobre a tua vida, se envolva com o reino de Deus, se envolva com a obra de Deus, venha bastante na igreja. Quanto mais puder vir na igreja, venha na igreja, leia a Bíblia, ore, jejue, ouça coisas de Deus, alimente a tua mente, louvores, pregações, tudo que está relacionado. Quanto mais você se cercar de coisas de Deus, mais cheio do Espírito Santo você estará.
E no momento da perseguição, no momento da injúria, no momento da mentira, no momento que se levantar contra você, você estará firme para poder levantar os olhos e ver os céus se abrindo sobre a sua vida. Amém? Vamos ver a reação diante da perseguição. Qual foi a reação? Duas reações Estevão teve que foi muito importante. A primeira deles, quando começaram a apedrejá-lo, Estevão, ele foi apedrejado literalmente, certo? Porque ele se tornaria um mártir da igreja. No nosso caso, o nosso apedrejamento, ele não é literal. É um apedrejamento de palavras, de pessoas se levantando contra nós, é perseguição humana, não é apedrejamento físico, certo? Mas quando ele estava sendo apedrejado, uma das coisas importantes que ele faz, ele continua olhando para o céu. Tem uma passagem na Bíblia que é muito tradicional, que a gente sempre usa ela, que é a história de Pedro. Pedro, quando estava lá no barco que Jesus falava com ele, lá no meio da tempestade, Pedro disse assim: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo andando sobre a água. E Jesus disse: vem. Pedro então está no barco, ele nem olha para o mar, ele olha só para Jesus. Ele tira o pé do barco e ele anda sobre as águas. Interessante que ele andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus. Ele estava sentindo os efeitos do mar e da tempestade que estava à sua volta. Debaixo dos seus pés o mar estava furioso. Eu imagino que ele sentia até gotas daquela onda agitada. Ele sentia a brisa, aquele vento no seu rosto. Mas enquanto ele olhou para Jesus, ele não afundou. Quando que ele começou a afundar? Quando ele deixou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade. Estevão, diante do apedrejamento, ele continuou olhando para o céu. Olha que lição bonita nós aprendemos aqui. Nunca tire os teus olhos de Jesus, nunca tire os teus olhos do céu, nunca desvie o teu olhar para a perseguição, não se concentre nela. Se você olhar para ela, para a perseguição, se você olhar para as pessoas que te apedrejam, que falam mal de você, você vai perder a tua conexão com o céu, você vai perder a tua conexão com Jesus, e você deixará de receber esse fortalecimento que nos faz capazes de enfrentar qualquer tipo de afronta e saber lidar com ela como um verdadeiro cristão. Então não tire os teus olhos de Jesus. Quando vier a afronta, quando vier a perseguição, quando vier a humilhação, não olhe para ela, continue olhando para o céu. Lembre que você é um cristão, lembre que você entregou a tua vida para Jesus, lembre que você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você não caminha mais no mesmo processo do mundo, você é diferente, você é sal da terra, você é a luz desse mundo, você é diferente, não se deu o luxo de seguir o mesmo padrão do mundo. Então nunca tire os teus olhos do céu e nunca tire os teus olhos de Jesus. Estevão permaneceu olhando para o céu. E a segunda atitude que ele tem, a segunda atitude é exatamente porque ele continuou olhando para o céu. Ele disse: Pai, não impute neles esse mal, porque eles não sabem o que faz. Eles não sabem. Nós temos que ser inteligentes e recordarmos. Não fale para mim, fale só para você. Antes de você se render a Cristo em uma igreja evangélica, quantas vezes você falou mal de crente? Quantas vezes você falou mal de pastor? Quantas vezes você criticou a igreja dos crentes? Eu vou falar de mim, eu vou falar de vocês. Eu até pedra na igreja dos crentes já joguei quando eu era adolescente. Depois eu por isso aí, né? Lá em Novo Hamburgo, de vez em quando eu jogava pedra na igreja também. Eu dava risada, os irmãos diziam: pastor, ri. Eu digo: eu ri, porque quando eu era adolescente eu jogava pedra, agora eu estou jogando pedra na igreja porque eu sou pastor. Quantos de nós, irmãos, e por que você fazia isso? Porque você era mau? Porque você era o diabo? Não! A gente não sabia o que estava falando. Não sabia o que estava fazendo. Estevão, olhando para o céu, ele identificou isso. Ele disse: Pai, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa-os. Quem olha para o céu tem capacidade de perdoar. Quem mantém os seus olhos fixos em Jesus e fixos no céu tem capacidade de perdoar até aquela pessoa que naquele momento, usada pelo diabo, está te afrontando, está te perseguindo, está falando mal. Às vezes é até um familiar, né, irmãos? Que a gente ama tanto aquela pessoa, ela é tão importante para nós. Aí quando a gente começa a vir para a igreja, começa a entregar a vida para a gente, começa a mudar a vida, começa a caminhar do jeito certo,
Aquela pessoa se levanta contra a gente, fala um monte de desaforo, nos humilha, nos maltrata, nos joga no pó. Eu vivi tudo isso, irmãos, com familiares. Em vez de eles receberem como uma coisa boa, eu estava mudando a minha vida, não. Eles receberam aquilo como sendo uma afronta, falaram mal de mim, me ofenderam, me deixaram de lado, não se comunicaram mais comigo, me desprezaram. Mas eu concentrei, olhei para o céu, olhei para Jesus e disse: eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que eles estão falando, eles não sabem porque eles não conhecem o Evangelho ainda, mas um dia eles vão conhecer. E eu consegui essa capacidade de lidar com isso, sem deixar que a mágoa, o rancor entrasse no coração e me afastasse deles. E se eu me afastar deles, quem vai orar por eles? Quem vai orar por eles? Quem vai clamar por misericórdia? E faço isso todos os dias clamo pela vida deles, que Deus tenha misericórdia deles. Enquanto Estevão manteve o seu olhar no céu, ele teve a habilidade e a capacidade de entender e perdoar aquelas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Uma delas estava segurando a roupa daqueles que iriam lhe apedrejar. Sabe quem era esse rapaz? Chamava-se Saulo de Tarso. Pois bem, um dia Jesus também o encontrou. Saiba que aquela pessoa que hoje está sendo um grande instrumento na mão do diabo, para te apedrejar, para te caluniar, para falar mal de você, para te desprezar, para te empurrar para baixo, o dia dela está marcado. O dia que ela vai ter um encontro com Jesus, e ela vai entender aquilo que você está entendendo hoje. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar por você nesta manhã e quero te abençoar em nome de Jesus. Feche os teus olhos, peça para Deus abrir o céu sobre